Graça e paz, amados irmãos. Boa noite a todos. Vamos nos colocar em pé. Antes de darmos início à reunião desta noite, eu queria que você procurasse alguém aí, um raio próximo ao seu, cumprimentasse com a paz, abraçasse, desse um sorriso. Queria que você recebesse e fosse recebido. Movimente-se, irmão. Movimente-se, irmã. Saia do lugar. Isso. Isso. Abra um sorriso largo. Você está na casa do Pai. Ah, que bom. Tem pão na casa do Pai, amém, igreja? Então diga, tem pão na casa do Pai. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Salmo de número 37. Se você não trouxe a Bíblia ou não tem um aplicativo, aproveite a multimídia. Eu quero ler com você o versículo, do versículo 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Os irmãos, versículo 4. Entregue o seu caminho a Ele, confie nele, e o mais Ele fará. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Porque os malfeitores são exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Juntos o 19, não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Podemos aplaudir a palavra do Senhor? Mais forte. Você acredita na palavra do Senhor? Você acredita nesse livro? Bom. E bom que você acredita na palavra que você acabou de ler. Então continue confiando no Senhor. Não deixe de fazer o bem. Porque a promessa para você, a promessa para aqueles que confiam em Deus e fazem exatamente aquilo que Deus propõe fazer.
Fecha teus olhos, inclina a tua fronte. Quero convidar você a falar com Ele nesse instante. Quero pedir para você fazer a sua oração. Agradeça a Deus pelo privilégio de estar na casa dEle, de ter sido recebido por Ele, e saber que esta é a grande oportunidade que você terá, de fazer chegar ao lugar do Santíssimo, lugar onde Ele está, o seu cântico de gratidão, o seu cântico de louvor, de elogio a esse Deus, que tem cumprido as suas promessas, esse Deus que te ama, esse Deus que está vivo. Fale com Ele, agradeça pelo mês de março que já terminou, coloque nas mãos dEle o mês de abril. Diga: Senhor, entrego nas tuas mãos o mês de abril, minhas atividades, meus compromissos, minhas responsabilidades, tudo que vou precisar fazer, tudo que vou precisar vender, tudo que vou precisar negociar. E que o Senhor, que é um Deus de promessa, me ajude, me proteja, me livre, me guarde, me abençoe. E tudo que eu fizer prospere, para que as pessoas que estiverem ao meu redor saibam que o Senhor é o meu Deus, é o Deus da minha casa, é o Deus do meu casamento, é o Deus da minha família, é o Deus dos meus negócios, é o Deus dos meus sonhos. Diga isso para Ele. Glorifica, exalta, bendiga o nome dEle. Meu Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em comunhão contigo e em comunhão uns com os outros, neste lugar de ambiente familiar, neste lugar onde a tua glória é percebida, é sentida, nesse lugar em que podemos não só acolhermos, mas também sermos acolhidos. Muito obrigado, Pai, por este meu irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás. Obrigado por aqueles que estão trabalhando, prestando serviço, para que nós tenhamos a liberdade de cultuar. Abençoa os irmãos da recepção, da multimídia, do som, da transmissão, da equipe de louvor. Senhor, toca o nosso coração nesta noite, porque nós não podemos sair daqui como chegamos. Toca a nossa mente, toca o nosso coração, perdoa todos os nossos pecados, pecados que já te confessamos, e até aqueles que não confessamos, porque por alguma razão não nos lembramos, ou então imaginamos que eles sejam tão inocentes que não precisam ser perdoados. Senhor, rogamos, perdoa todos os nossos pecados, tanto os conscientes quanto os inconscientes. Lava-nos com o sangue do Cordeiro e torna as nossas vestes brancas, lavadas, mais alvas do que a neve. Aceita o culto desta noite. Aceita o culto desta noite, papai. Pois é para o louvor da tua glória que queremos participar dele e te apresentá-lo. Estamos certos de que somos frágeis, fracos e imperfeitos, mas confiamos na tua promessa e sabemos que mesmo assim o Senhor se agrada de nós. Então, pela fé, rogamos que tu ouças as nossas orações, que tu nos abençoe, nos ajude a nos aproximar em todo o tempo que estivermos aqui do trono do Senhor, e nada possa nos impedir, nada nos atrapalhe, nenhum pensamento, nenhuma ação, nenhuma atitude, nenhum movimento, nada, nenhuma palavra, que nada nos impeça de alcançar o trono do Senhor
e oferecer ao Senhor o melhor de nós, ainda que imperfeito. O melhor de nós queremos te oferecer nesta noite. Aceita, porque é pela fé e em nome de Jesus que nós te pedimos isso. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar. Nós estamos nesta noite, mais uma vez, participando da festa do acolhimento. Nós já recebemos alguns irmãos, né? Desde o ano passado, há um ano atrás, nós estamos recebendo irmãos que vêm de outras igrejas, irmãos que vêm de outros lugares, alguns que foram batizados, e nós temos uma alegria imensa, imensa, de podermos receber aqueles que vêm para cá, que escolhem servir ao Senhor com alegria neste lugar. Por isso, nesta noite, mais uma vez, nós vamos acolher alguns desses irmãos queridos. Eu quero pedir que o pastor Edson aproveite para que eles possam entrar nesse instante. Prontos aí, Tiago? Pode soltar então. Enquanto eles estiverem chegando, aumenta o som. Pode aumentar o som. Isso. Irmão Ailson, Manalesca, Laluxa, irmã Marina, irmã Ruth, irmão Edson, irmão Sidney, aí, irmão Vinícius, amém. Graças a Deus, esses irmãos foram recebidos na nossa última assembleia, e é com muita alegria que nós, Igreja Batista em Correias, os saudamos e os recebemos aqui entre nós. Então, neste momento, eu quero convidar o irmão Admilson, irmão Laluxa, irmã Lalesca, irmão, podem vir aqui em cima, por favor, irmão Sidney, irmã Ruth, irmão Vinícius e também a irmã Marina. Eu quero passar as mãos destes irmãos. Podem ficar aqui, por favor, o certificado, né, de acolhimento da nossa igreja. Então, o irmão Admilson aqui, pode abrir, irmã Laluxa, irmã Lalesca, irmão Sidney, irmã Ruth, irmão Vinícius e a irmã Marina. Parabéns, sejam muito bem-vindos. Tirem o certificado para nós tirarmos uma foto bem bonita com vocês. Que Deus os abençoe, que os irmãos sejam tremendamente usados. O que você quer, Vitor? Para encurtar mais um pouquinho assim, aí, tá bom? Olha lá, então, olha, mostra o certificado aos irmãos, lá, isso, aí. Muito bom, que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês, que essa igreja seja
continue sendo instrumento nas mãos do Senhor, para edificar a vida de vocês, para ajudá-los nesta caminhada, e também, claro, que vocês sejam bênçãos na nossa vida, e nos ajudem nesta caminhada, e sobretudo, se unam a nós para a multiplicação daqueles que precisam terem um encontro pessoal com Jesus. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Podem voltar para os seus lugares. Então, abra sua Bíblia. Eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou, tem colocado, irmão. Irmã, preste atenção. Deus tem colocado algo na minha vida, no meu coração. Há mais de um ano eu venho orando, pedindo a Deus uma estratégia. Há mais de um ano eu venho me debruçando diante de Deus, pelas madrugadas, durante o dia, dirigindo o meu carro, quando eu estou viajando, indo ou voltando, quando celebro, quando participo dos cultos, eu tenho pedido a Deus uma estratégia. E Deus tem me abençoado. Deus tem colocado no meu coração um projeto, um plano. E esse plano que Deus tem colocado no meu coração, esse plano que Deus tem me dado, eu já tenho compartilhado com vocês na maioria dos meus sermões. Quase todos os sermões que tenho pregado, eu tenho dito para os irmãos o que Deus tem me revelado, o que Deus tem me dado. E que estratégia é essa? Então eu queria muito que, eu sei, os irmãos, eu sei que eu sou pastor de uma igreja muito atenta. Eu sou muito grato a Deus por todos estes anos que tenho pastoreado, os irmãos. E agora no mês de junho, vocês sabem muito bem, nós teremos aqui o pastor José Armando Sidaco, na parte da manhã, na parte da noite, ele vai estar nos ministrando, porque no primeiro domingo de junho eu estarei completando aqui 3 décadas, 30 anos, a serviço do Senhor Jesus. Eu tenho o privilégio, para mim, eu sempre digo aonde eu vou, e não é mentira, eu não minto, eu falo a verdade, é um privilégio pastorear os irmãos. É uma alegria. Foram 30 anos, não foram 30 dias, não foram 3 meses. Foram muitas lutas, foram muitos momentos de choro, nós já choramos muito. Mas também nós já sorrimos e colhemos muitas vitórias. Mas nós não podemos parar. Nós precisamos avançar. E não podemos avançar sem que Deus nos mostre o que é que Ele faça através de nossas vidas. E eu gostaria muito que o irmão estivesse atento mais uma vez ao que Deus vai nos entregar nesta noite. Porque Deus não está chamando só o pastor Carlos Carnavale e sua família. Deus está chamando a Igreja Batista em Correias, que é, sobretudo, uma família. Nós somos uma família. Temos muitas pessoas diferentes e pensam diferentes, torcem por times diferentes. Somos uma família que sabe escolher, uma família que tem preferências, mas nós somos uma família quando nos unimos na palavra de Deus. Quando buscamos a palavra de Deus na certeza de que é pela palavra que Deus vai nos falar, que é pela palavra que Deus vai nos corrigir, que é pela palavra que Deus vai nos edificar e ajudar-nos a construir. Nós precisamos agregar, somos chamados a agregar. E por essa razão eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Não fale com ninguém do seu lado. Concentre-se em Deus. Queria que você falasse com Deus, que você dissesse para Deus: Deus, eu não vim aqui por outra razão a não ser para ouvir a tua voz. Então, por favor, não deixa nada e ninguém me distrair, nem tirar a minha atenção, porque eu creio que o Senhor está neste negócio, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está aqui com a gente. Que o teu Espírito Santo está nos ministrando desde o momento em que saímos de casa, quando aqui chegamos, quando oramos, quando cantamos, quando abrimos a palavra, quando abraçamos e fomos abraçados, nós sabemos que o teu Espírito Santo está presente. E é por esta razão
E eu te peço, Senhor, abençoa-nos agora com aquilo que vamos ouvir, com a palavra desta noite, porque cremos que Tu tens um chamado para nós, cremos que Tu tens um desafio para nós. Muitas vezes temos fugido a esses desafios e a esse chamado, mas nesta noite, mais uma vez nos colocamos diante do trono do Senhor, nos esvaziamos de nós mesmos. Senhor, por favor, se ficar alguma coisa dentro do nosso coração, se tiver alguma coisa dentro de nós que precisa ser removida nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, por favor, tire agora, para que a Tua palavra entre suave no nosso coração, e o entendimento que o Senhor há de nos dar, nos fará prosseguir, desafiados, mas sobretudo, convictos de que o Senhor ainda quer muito de nós. Toma nas Tuas mãos os nossos irmãos visitantes. Guarda o coração desses queridos. Guarda a mente desses amados. Toma a Tua igreja, aqui as famílias representadas. Toma os meninos em Tuas mãos. Toma as meninas em Tuas mãos. Abençoa as crianças que estão lá nas salas, desde o berçário até o 8º ano. Senhor, abençoa estas crianças, derrama a Tua porção, Teu azeite fresco sobre as professoras, para que o que está acontecendo aqui, por extensão, aconteça lá nas salas, nas classes. E o fogo do Teu altar venha sobre nós, que a brasa do Teu altar queime nossos lábios, e que nós saiamos daqui completamente diferentes, reflexivos, mas sobretudo convictos de que foi o Senhor que nos trouxe a este lugar, e por isso não podemos sair daqui vazios. Enche-nos com Teu Espírito, fala-nos ao coração, manifesta a Tua glória aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Conserta-nos, trata-nos, ajuda-nos, tira, Senhor, as vendas dos nossos olhos, destapa nossos ouvidos, porque queremos ouvir a Tua voz mais uma vez nesta noite. Por favor, fala-nos. Por favor, fala-nos. Porque é pela fé que nós Te pedimos isso, certos, de que o Senhor nesta noite, mais uma vez, vai operar milagres aqui dentro. Vai salvar almas, vai libertar, vai despertar, vai avivar, vai fazer um grande reboliço no nosso meio. Nós cremos, nós queremos, nós precisamos. Então fala-nos, tira toda a resistência do nosso coração e da nossa mente, e fala-nos, porque queremos ouvir a Tua voz. Por isso oramos Te pedindo isso, em nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Eu vou pedir uma coisa que há muitos anos eu não peço, mas eu vou pedir. Se você tiver que tomar água, se você tiver que ir ao banheiro, faça isso agora. Para que no decorrer de todo o tempo que nós estivermos aqui, ninguém saia do templo. Eu tenho percebido alguns meninos, algumas meninas saindo no meio do templo, e até irmãos. Na hora da palavra, nós precisamos nos concentrar totalmente naquilo que Deus está falando. Se eu viro, saio, vou lá fora, tomo um copo d'água, vou no banheiro e depois volto, eu perdi. E eu posso ter perdido uma boa parte daquilo que Deus tem para me falar. Então, evite fazer isso. Concentre-se totalmente naquilo que Deus vai falar ao seu coração agora. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. É um texto lido por diversas vezes, pregado esses últimos meses, mas é um texto extremamente importante para nós
e, sobretudo, para entendermos o que é que Deus quer fazer de nós e através de nós. Então, preste atenção na voz de Deus nesta noite. Conecte-se agora com Deus. Se aproxime do trono de Deus, porque Deus vai falar para você, mas você tem que estar ligado, tem que estar ligada, tem que estar atento, tem que estar atenta. Qualquer distração, qualquer coisa que movimente perto de você ou próximo de você, vai fazer você perder a palavra de Deus. Então, evite que isso aconteça para que você entenda tudo que Deus quer falar contigo nessa noite. Posso ouvir um amém? Mateus 28 diz assim, do versículo 16 em diante. Os 11 discípulos, quantos discípulos? Interessante, não eram 12 aqui, eram 11 discípulos. 11 discípulos. Mas diz o texto que os 11 discípulos partiram para a Galiléia. Judas não estava neste grupo. Preste atenção. Judas não estava neste grupo. Por isso, Mateus registrou só 11. Só 11 seguiram com Jesus. Partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, digam comigo, o adoraram. Eu vou repetir. E quando viram Jesus, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, juntos, vamos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, continuem, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, querida igreja, nós temos trabalhado bastante com esse texto, mas será que estamos verdadeiramente entendendo qual a direção que o Espírito Santo quer nos levar? Será que nós estamos compreendendo o que é e como é que o Espírito Santo está desejando dirigir os nossos passos? Será que nós estamos realmente compreendendo que o Espírito Santo tem nos dado uma missão para realizar? O texto, queridos irmãos, nos mostra Jesus na companhia dos 11 discípulos. Mais uma vez, depois de andar 3 anos, comendo, bebendo e fazendo coisas comuns como todos fazem. Então, Jesus andou com estes discípulos por 3 anos. Eles viram tudo que era necessário e podiam ver, todas as ações, as manifestações, a postura, a forma como Jesus agia no meio da sociedade e fora da sociedade, principalmente quando ele estava em casa com os discípulos, acompanhado pelos discípulos. Por 19 vezes, Jesus esteve com o seu grupo, e a base desse encontro era a casa de Pedro. E no final da vida de Jesus aqui na terra, ele disse exatamente o que está escrito aqui nesse texto: agora vocês vão e façam discípulos. Portanto, a prerrogativa, o foco,
o que é importante, o detalhe desse texto, não está no ir. Eu já preguei sobre isso aqui. O detalhe não está no ir, mas no fazer discípulos. Porque ir, qualquer pessoa pode ir, qualquer instituição pode ir, qualquer grupo pode ir, mas o fazer discípulos, só alguns estão preparados. Por quê? Porque só alguns passaram pelo novo nascimento, só alguns experimentaram a fé em Jesus Cristo, só alguns tiveram os seus pecados perdoados. Por isso, não são todas as pessoas que querem ir, não são todas as pessoas que até pensam em ir, que irão. Mas só aqueles que forem chamados e que tiveram uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus. Ele havia deixado o modelo. Qual foi o modelo que Jesus deixou? Grupos. Então, o que ele disse aos que preparou? Vão e façam grupos de discípulos. Vão e façam grupos de discípulos. Eles sabiam o que Jesus havia feito com eles. Agora, eles precisavam fazer a mesma coisa que Jesus fez. E como é que eles fizeram isso? Quando veio, queridos irmãos, o Pentecostes, eles começaram a se encontrar de casa em casa, e os grupos nas casas eram muito pequenos, porque as casas eram pequenas. Então, estas casas recebiam 5 pessoas, 6 pessoas, 9 pessoas e até 10 pessoas, porque elas precisavam ser adequadas ao grupo que era formado. Eram pequenas, e eles iam a estas casas para fazer algo determinado por Jesus. Eles iam discipular pessoas. Entenda, Jesus disse para eles irem e ficarem em uma casa, e não irem de casa em casa, como alguns grupos conhecidos assim o fazem. Essa foi a estratégia de Jesus Cristo. Vão até que toda a casa, até que toda a família, até que todas as pessoas próximas da família e da casa recebam o Evangelho, e por ele, o Evangelho, sejam transformados. Façam discípulos, façam grupos de discípulos, multipliquem, façam multiplicadores de Cristo. Bem, você pode até estar pensando, mas pastor, isso não é muito fácil. E se você acabou de pensar isso, eu quero dizer que durante muitos anos eu também pensei assim. E não é muito fácil. E talvez você esteja pensando assim, não é muito fácil. Eu nunca fiz algo parecido. Ou então, nunca fizeram isso comigo. É possível que nesta noite, é possível que neste momento, você esteja pensando desta forma. Mas um dia, queridos irmãos, os discípulos também tiveram que transicionar. Ou seja, eles tiveram que fazer algo de outro modo. O que é transicionar? Transicionar é fazer algo de outro modo. Vamos dizer juntos? Transicionar, juntos, não juntos. Transicionar é fazer algo de outro modo, porém, de acordo com o ensino de Jesus. O que não pode mudar, o que não pode ser diferente, é o ensino de Jesus. Isso precisa permanecer fiel com como está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, queridos irmãos, por que devemos fazer discípulos?
Por que devemos fazer discípulos? Porque precisamos, em primeiro lugar, leiam comigo, mostrar o caminho por onde já passamos. Mais uma vez. Aí está a estratégia. Por que estamos sendo chamados a fazer discípulos? Por que estamos sendo chamados a transicionar? Por que estamos sendo chamados a fazer o que nós já fizemos durante muitas vezes, mas agora de uma forma diferente? Por quê? Primeiro, porque precisamos mostrar o caminho por onde já passamos. Volto mais uma vez à questão de que se você ainda não passou por esse caminho, precisa passar rapidamente. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, precisa entregá-lo imediatamente. Se você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, precisa ter rapidamente. Alguma coisa precisa acontecer na sua vida, alguma coisa precisa acontecer na sua história. A sua história não pode continuar como está. A minha história, a nossa história não pode permanecer como está sendo escrita. Deus tem algo extraordinário para fazer por você, em você e através de você. Mas nós precisamos fazer, ainda que mudando a estratégia. Nós precisamos fazer, por quê? Porque Deus quer que nós mostremos o caminho por onde já passamos. Portanto, preste atenção. Se você ainda não passou pela experiência de entregar a sua vida para Jesus, você precisa fazer isso com urgência. Se você não teve ainda uma experiência com Jesus, se você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, você precisa buscar rapidamente esta experiência com Deus, esta experiência com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus precisa de você, e Ele precisa de você para mostrar a outras pessoas o caminho por onde você já passou. Para fazer discípulos, queridos irmãos, é necessário que primeiro trilhemos este caminho. Você não terá nenhuma condição, nós não teremos nenhuma condição de falar sobre esse caminho às outras pessoas, se de fato nós não passamos por ele. É preciso passar por este caminho, é preciso trilhar este caminho, o caminho da fé, o caminho do novo nascimento, o caminho da experiência com Deus, o caminho o caminho do relacionamento com Deus, o caminho da intimidade com Deus, para que você então fale com as outras pessoas o que foi que aconteceu na sua vida. Por que a maioria de nós não consegue fazer isso? Porque a maioria ainda não passou por este caminho. E aqueles que já passaram por este caminho não conseguiram startar, não conseguiram começar esse trilhar com outras pessoas. Como foi que eu conheci e comecei a me relacionar com Deus? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Como foi que conheci e comecei a me relacionar com Deus? Você sabe como foi que você conheceu e começou a se relacionar com Deus? Você sabe disso? Você ainda lembra disso? Como foi que Jesus me encontrou e como eu precisava dele? Se você ainda não teve um encontro com Jesus e não acredita que precisava dele, como você vai falar com as outras pessoas? Como você vai completar esta missão? A missão que o Senhor está dando aos seus discípulos atuais, aos discípulos dos dias de hoje. Você precisa saber como foi que começou a relacionar-se com Deus, como foi que Jesus te encontrou e por que você precisava dele. Você precisa saber o que mudou a partir deste encontro de fé. Se você já passou por esse caminho, precisa apresentá-lo ao maior número de pessoas. Isso chama-se multiplicação. Multiplicar o número daqueles que precisam viver um evangelho verdadeiro e compartilhado. Quando guardamos esse evangelho conosco, quando mantemos dentro de nós e não multiplicamos, nós nos tornamos egoístas e detentores de um dos maiores projetos de salvação da humanidade.
É por esta razão, meu irmão, minha irmã, que você está sendo chamado, ainda que na sua profissão, a fazer discípulos de Jesus. Você não está sendo chamado para ser um pastor, você não está sendo chamado para ser um missionário em um destes países, em uma destas nações, você não está sendo chamado para fazer um trabalho exclusivo, não. Você está sendo chamado a multiplicar o número de pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você está comigo, irmão? Você está entendendo, irmã? Em segundo lugar, por que devemos fazer discípulos? Porque precisamos ensinar outras pessoas a darem frutos. Repitam. Eu vou repetir. Por que devemos fazer discípulos? Porque precisamos ensinar outras pessoas a darem frutos. Veja, não é só você que vai dar frutos. Deus não chamou você simplesmente ou somente você para dar frutos. Porque uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas não darão conta dessa multiplicação. Ele chamou todos os que foram separados, e Ele quer continuar separando mais pessoas, Ele quer continuar alcançando mais pessoas, um número maior de pessoas. Ele continua desejando que outras pessoas recebam o Evangelho da transformação, o Evangelho que vem do Senhor. O Evangelho que salva, que liberta, que cura, que transforma, que prepara a pessoa para uma nova vida, e esta vida tem nome, o nome dela é vida eterna, é uma vida completamente extraordinária, é uma vida diferente daquela que nós vivemos. Hoje pela manhã eu falei sobre o céu, é o céu que está esperando você, e o céu é inexplicável, o céu é inenarrável, o céu é insubstituível. Pode ser que nós não saibamos tudo sobre o céu, pode ser que o céu ainda seja um mistério para todos nós, mas ele existe, e a Bíblia diz que ele está sendo preparado para mim, para você. Um dia nós seremos recebidos por Deus, um dia lá estaremos nos braços de Deus e vivendo por toda a eternidade com Jesus, mas nós não podemos guardar esta novidade, nós não podemos esconder esta realidade, nós precisamos compartilhá-la com o maior número de pessoas. Isso significa ensinar as outras pessoas a darem frutos. Mas se não temos frutos, como poderemos ensinar sobre dar frutos? Todo discípulo de Jesus precisa dar muitos frutos. E frutos que permaneçam no reino dele e multipliquem resultados. Quem multiplica resultado, multiplica frutos, ou seja, dá muitos frutos. João capítulo 15, versículo 8, está escrito assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo não guarda para si a bênção que recebeu, o tesouro que recebeu. O verdadeiro discípulo multiplica, compartilha aquilo que recebeu e sabe que é muito bom que Deus deu, através da fé. Os discípulos de Jesus não se perdem. Os discípulos de Jesus não perdem tempo com regras, mas ensinam aquilo que vivem ou começam a viver a partir do trilhar da fé, buscando o conhecimento da palavra e se enchendo do Espírito Santo. Devemos, queridos, ensinar aquilo que vivemos e não aquilo que ouvimos ou aprendemos que os outros vivem ou estão vivendo. Precisamos viver a nossa fé, precisamos compartilhar a nossa fé, precisamos ter experiências para compartilhar as nossas experiências, aquilo que o Senhor fez que nos mudou de verdade. Como as pessoas vão acreditar se de fato nós não tivermos passado por essa experiência, se nós multiplicarmos ou compartilharmos de boca aquilo que temos ouvido que as outras pessoas experimentaram? Não! Deus espera que esta experiência seja sua
e que compartilhada leve muitas outras pessoas aos pés de Jesus e elas cresçam, deem frutos e esses frutos se multipliquem. Devemos ensinar aquilo que vivemos. É a nossa vida que falará mais alto e demonstrará o quanto temos para nós e disponível para os outros relacionados a Deus. Terceiro e último lugar. Por que devemos fazer discípulos? Eu vou perguntar, por que devemos fazer discípulos? Porque precisamos deixar Deus tratar o individual. Eu vou perguntar de novo. Por que devemos fazer discípulos? Porque precisamos deixar Deus tratar o individual. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus quer tratar você primeiro. Deus pode estar preparando você para ser um grande discipulador. Eu creio, irmãos, que nós vamos ter aqui gigantes discipuladores, gigantes discipuladoras. Eu creio nisso. Eu estou orando para isso. E eu creio que Deus está mandando já o despertamento pelo qual nós estamos pedindo. Eu creio que Deus está mandando o avivamento pelo qual nós estamos pedindo. Pode ser que nem todos entrem neste barco, pode ser que nem todos entrem nesta arca, mas virá para todos nós. Eu estou pedindo, Deus, não feche a porta, até que todos entrem, até que toda a família Batista em Correias esteja dentro dela. Não feche a porta. Por quê? Porque Deus precisa que você trate o seu individual, para que no momento em que você sair daqui, para que no momento em que você entrar em outros lugares, você também tenha condições de ajudar a tratar o individual daqueles que serão discipulados. Mas primeiro, ele precisa tratar o seu individual. Ele precisa tratar você lá dentro, lá no profundo do seu coração. Ele precisa tirar algumas mágoas, alguns rancores, algumas tristezas, algumas raízes de amargura, porque como você vai ser usado como instrumento de Deus, discipulando e ajudando pessoas a serem tratadas, a serem curadas, a serem transformadas pelo poder do nome de Jesus, se você mesmo não trilhou este caminho, se você mesma não deixou Ele tratá-la sozinho no individual. Deus precisa tratar no individual. Deus não vai deixar de nos falar ou de se revelar a nós enquanto nos reunimos. Preste atenção. Você está comigo? Está ouvindo o que eu estou falando? Está recebendo a palavra? Então preste atenção. Deus não vai deixar de nos falar ou de se revelar a nós enquanto nos reunimos. Mas Ele quer tratar no individual. Ele está nos chamando para sentarmos com Ele à mesa de comunhão. Ele está nos chamando para partirmos com Ele o pão. Ele está nos chamando para chorarmos com Ele e por Ele sermos consolados. É Deus chamando a gente. É Deus chamando você. É Deus dizendo, deixa eu tratar você. É Deus dizendo, deixa eu curar você. É Deus dizendo, deixa eu transformar você. É Deus dizendo, deixa eu capacitar você para você sair e então multiplicar o número daqueles que precisam ser acolhidos, recebidos e discipulados. Deus quer tratar com as áreas difíceis das nossas vidas, especialmente aquelas em que não queremos ou não permitimos. Queridos, existem áreas em nós que não queremos que Deus trate. E Deus não vai tratar. Porque Deus só vai fazer aquilo que você quiser que Ele faça. Ele não vai fazer aquilo que você não deixar Ele fazer. Então, se você tem uma área na sua vida, seja ela qual for, emocional, espiritual, psicológica, familiar,
conjugal, seja qual for a sua área, deixe Deus começar hoje a tratar você. Deus quer tratar aquelas áreas que você ainda não deixou que Ele trate. Ele precisa fazer isso. Algumas destas áreas são áreas difíceis das nossas vidas, mas Ele tem poder para tratar. É só deixarmos que Ele opere em nós para sermos transformados completamente com uma simples razão, por um simples motivo. Ele quer usar você, mas não pode usar você como você está, mas não vai usar você do jeito que você quer. Deus precisa tratar você, Deus precisa curar você, Deus precisa mudar você, porque a missão é grande, a missão é forte, a missão é impactante, mas primeiro você tem que ser tratada. Primeiro você tem que ser tratado. Deus vai usar você de uma forma extraordinária. Não serão poucas pessoas que vão se converter e serem discipuladas, não serão muitas pessoas. Por quê? Porque Ele continuará dando a você autoridade, Ele continuará dando a você a possibilidade de você fazer aquilo que você ainda não fez. Por quê? Porque Ele tratou primeiro o que está dentro do seu coração. Deus quer tratar essas áreas na sua vida. Ele quer que sentados à mesa com Ele nos fortaleçamos para enfrentarmos as adversidades e não corrermos das adversidades, quando elas vierem nos trazendo a prova. O Senhor está levantando um exército cuja fé está firmada nele e não nas circunstâncias. Crentes que não deixarão o diabo tirar vantagem deles e nem roubar a oportunidade de povoarem o céu. Deus não tem mais ninguém para essa convocação a não ser você. Deus está convocando adolescentes. Deus está convocando jovens. Deus está convocando adultos, Deus está convocando casais para fazerem parte desse exército. Ele quer que a nossa igreja seja parte de um exército poderoso, não de um exército político, militarizado, ideológico, mas de um exército formado por uma geração de crentes valorosos, de crentes corajosos, de crentes transformados, libertos, tratados e salvos, que aceitem e comecem o desafio de fazer discípulos enquanto é tempo. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. O dia do desafio é hoje. Deus está chamando você. Não importa a sua idade, não importa a sua cultura, não importa quem você foi ou o que você é, que fez ou está fazendo. Deus está chamando você para ajudar na formação deste exército. É o exército mais poderoso da terra. Mas é um exército que não vai ficar mais muito tempo no seu QG. Ele precisa sair, desafiado para desafiar, discipulado para discipular, inspirado para inspirar. Deus não tem outra pessoa para chamar desse tempo, a não ser você. Você aceita essa convocação do nosso comandante? Jesus Cristo? Vou repetir, mas eu queria que você respondesse para você mesmo agora. Você aceita a convocação do nosso comandante Jesus Cristo? Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Fecha teus olhos agora. Eu queria que você falasse com o Senhor.
Eu queria que você falasse com o Senhor nesse instante. Diga para Deus: Deus, eu entendi a palavra. Eu entendi o desafio, eu entendi a convocação. Eu preciso ser preparado para isso, eu preciso de ajuda para isso. Eu preciso que o Senhor trabalhe o meu individual. Eu preciso ser tratado. Porque a responsabilidade é muito grande. O compromisso é muito grande. Mas eu quero fazer parte desse momento de transição. Eu quero transicionar. Eu quero fazer o que eu já tenho feito, ou o que a igreja tem feito, mas de outra forma. Porque eu quero ver o crescimento do reino de Deus. Eu quero fazer parte desse exército. E se o Senhor me trouxe aqui nesta noite para ouvir o que o Senhor me falou, eu me lanço aos teus pés. Eu me lanço aos teus pés. Se o Senhor está me chamando nesta noite, eu aceito o convite. Eu aceito a convocação. Conta comigo. Prepara meu pastor. Prepara os meus líderes. Para que eles também me preparem. Mas eu quero fazer parte desse momento de transição da nossa igreja. Porque eu creio que é a resposta da minha oração. Isso é a resposta da nossa oração. É a resposta da oração do meu pastor. E eu sinto no meu coração que é preciso mudar. Que nós precisamos sair. Nós precisamos discipular. E nós precisamos colher, porque os campos estão prontos. E eu quero ser um desses obreiros. Eu quero fazer parte desse momento. Por isso, eu me rendo aos teus pés. Eu me entrego nas tuas mãos. Eu me coloco nas tuas mãos nesta hora. Fala comigo, abençoa-me. E se o Senhor falou com você, eu desafio você a deixar o seu lugar. Deixa seu lugar, vem à frente. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Quero consagrar você ao Senhor. Em nome de Jesus. Me convidou. Aleluia. Pra nele confiar. Oh, papai. Manifesta a tua glória e o teu poder neste lugar. Minha vida é Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. oferta em seu altar. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Continua levantando aqueles que queres usar. Espírito Continua trazendo avivamento sobre a igreja. Deus, em tudo satisfaz. Continua trazendo discernimento aos teus filhos. Encoraja-os. Anima-os. Estou aqui, Ô Santo de Israel, tudo que sou. manifesta a tua glória e o teu poder. Eu me entrego hoje aos pés do meu Senhor. Aleluia. Pois eu sou teu. Aleluia. E tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, Coloque-se nas mãos do Senhor. para sempre estará. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo, santo. Te deseja, todo céu te adora. Provei por te ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu reino é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, o meu ser te deseja.
tira daqueles que estão no banco e que ainda não compreenderam o que precisa deles. Opera, Jesus, opera, Jesus. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, eu não estou abrindo os meus olhos para ver quem veio, mas os teus olhos estão acompanhando desde o início deste culto aqueles que seriam tocados, abençoados, convocados para esse novo tempo, para esta fase de transição, de transicionamento. Senhor, dependemos de Ti, porque estamos inconformados. Estamos estabelecidos há 60 anos neste lugar. E muito pouco crescemos. E muito pouco estamos crescendo. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está nos dando uma nova visão. Uma visão que precisa ser colocada em prática o mais rápido possível, porque o tempo está passando. Vidas estão sendo levadas para o inferno. Moços e moças estão nas drogas, no adultério, na promiscuidade. Homens e mulheres estão se perdendo. O tempo é esse, Senhor, e o Senhor nos escolheu para nesse tempo fazermos aquilo que Tu queres que façamos para o louvor da Tua glória. Não importa com quantos, mas importa a qualidade. Embora, Senhor, nós rogamos que Tu nos dê quantidade e qualidade, para que consigamos fazer aquilo que talvez em 60 anos nós não tenhamos tido a oportunidade de fazer, ou não tenhamos sentido a necessidade de fazer. Mas agora nós queremos, com quantos o Senhor nos mandar, com quantos o Senhor nos enviar, com quantos o Senhor separar, para fazermos esta obra, uma obra muito importante, necessária, urgente. Por isso nos colocamos no Teu altar nesta noite, e mais uma vez Te suplicamos, queremos e precisamos de avivamento, de despertamento. Então, Senhor, aquilo que ainda não deixamos, as áreas que ainda não deixamos o Senhor trabalhar, por favor, comece agora. Espírito Santo de Deus, trabalha o nosso emocional, trabalha o nosso psicológico, trabalha na nossa saúde, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a área profissional. Senhor, vai operando os Teus milagres, vai tirando de dentro de nós aquilo que não é bom, vai, Senhor, fazendo um milagre, vai operando, Senhor, porque nós precisamos fazer a Tua obra com a unção do Teu Espírito, com a brasa do Teu altar, avivados, despertados para o novo tempo que se inaugura, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Queremos a Tua confirmação, aprovação e ajuda. Nos colocamos nas Tuas mãos agora e Te pedimos isso, pela fé. Nos consagramos a Ti, porque estamos desafiados a fazer aquilo que nunca fizemos, que talvez nem saibamos por onde começar, mas cremos que o Senhor vai nos dar as ferramentas e vai nos ajudar, vai nos capacitar para fazer essa obra grandiosa. Estamos aqui, aceitando o Teu desafio, aceitando a Tua convocação, pela fé, abandonamos o nosso pecado, nos arrependemos do nosso pecado, tudo aquilo que fizemos contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, tudo aquilo que fizemos contra o Senhor, tudo aquilo que fizemos que entristeceu o Espírito Santo de Deus, nesta noite, mais uma vez, rogamos a Tua correção, mais uma vez, rogamos que Tu repares, mais uma vez, pedimos que Tu nos perdoes, para que nós coloquemos em prática o que o Senhor deseja, porque não podemos sair daqui, não teremos condições de deixar essas 4 paredes para fazer e completar a missão que o Senhor tem para nós,
se não passarmos por este caminho, não teremos como ensiná-lo a outra pessoa. Se não tivermos uma experiência verdadeira com Jesus. Então, Senhor, nesta noite, nos rasgamos as nossas vestes diante do Teu altar. E te pedimos, perdoa-nos, encoraja-nos, fortalece-nos e usa-nos para o louvor da Tua glória. Fazemos a nossa oração pela fé, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Em nome de Jesus. Voltem para os seus lugares.